Bom dia, alunos. Hoje é dia 9 de agosto de 2021, segunda-feira. Eu estou sem máscara porque a gente não tem nenhum aluno presente hoje, então eu posso me comunicar com vocês de forma mais fácil de respirar, de tomar o fôlego durante a fala, porque tem sido muito difícil dar aula com a máscara. O tema da aula de hoje é uma retomada dos temas da geologia e da cosmologia, fazendo uma relação com o tema da geografia humana, em que a gente discutiu, refletiu sobre as mudanças no clima global. Então, eu escrevi um texto ontem à noite, que eu vou compartilhar com vocês agora aqui nessa tela. Só um minutinho. Eu tenho nomeado tenho feito a nomeação das aulas pela data e logo abaixo o tema, para vocês se orientarem em relação ao tempo e aos prazos das tarefas que a gente está fazendo. Eu estou propondo algumas tarefas, estou colocando a entrega delas como limite até o final de agosto, para a gente poder, no mês seguinte, ou ali pelo meio do semestre, fazer um conselho de classe e ver quem pode já avançar, que a gente normalmente faz isso. Bom, o tema, então, como eu disse, une as duas últimas temáticas que a gente trabalhou aí nas semanas que passaram. Então, em primeiro lugar, a estrutura geológica interna do planeta Terra, da crosta até o centro da Terra, e a atmosfera do planeta Terra, que são os gases que formam em diferentes graus de densidade, a partir do nível do mar até as altitudes em que a gente passa a estar em órbita da Terra, né, então, a estrutura dessa atmosfera do planeta Terra. Então, nós estamos falando do chão sobre o qual a gente pisa, né, sobre o qual a humanidade constrói a civilização, e do ar que a gente respira, né, e tentando entender isso numa escala do conhecimento que tem um tempo ampliado, que é o tempo geológico e cósmico, né, e vendo os problemas da nossa habitação no mundo, desse habitar o espaço geográfico, que se dão numa dimensão menor de tempo, que é o tempo da civilização, da humanidade, da espécie. E, no limite, também o tempo da nossa própria existência, né? Da nossa vida, da vida dos nossos descendentes, que daí a gente está falando em décadas e em séculos, né? E diferente de quando a gente fala da estrutura do planeta, que a gente está falando, então, em centenas de milhões de anos e bilhões de anos. Bom, o texto, como vocês podem ver aí na tela que está com vocês, aí ao lado, eu vou ampliar ele um pouco para quem tiver interesse de acompanhar junto com a minha fala, né? Vocês podem ler o texto depois sozinhos também, mas, enfim, para nós podermos conversar agora sobre ele, ele retoma, então, os estudos, que é uma retomada, então, dos estudos das mudanças no clima global das últimas semanas, que a gente fez, e a formação do sistema solar e do planeta Terra. A gente está fazendo uma intersecção, a gente está fazendo uma conexão entre assuntos muito diferentes, mas que são assuntos referentes ao habitar o espaço geográfico, né, ao estar no mundo de modo humano, ou seja, de um modo consciente, e dos perigos e riscos que estão relacionados a essa nossa relação com a estrutura geológica do planeta e com a atmosfera do planeta. No nível do ensino fundamental e básico, especialmente para vocês que são alunos do EJA, que têm uma responsabilidade e uma maturidade maior do que os alunos do ciclo normal do ensino básico, é importante que a gente entenda o espaço geográfico. Esse espaço geográfico que a gente habita, ele existe para nós, para nossa percepção, para nossa consciência, há algumas centenas de milhares de anos. E se a gente considera a escala do tempo geológico cósmico, que é de centenas de milhões até os bilhões de anos, isso é equivalente a um piscar de olhos, né? No tempo geológico do planeta, a relação do tempo em que a humanidade habita, e mora, existe no espaço geográfico do planeta. Então, nessa compreensão, a gente pode contemplar a fragilidade da vida humana. E mais ainda da vida humana em um aspecto, mas também do nosso modo de vida, né? Do que a gente chama de civilização, que
é extremamente frágil. A composição dos gases na atmosfera, os níveis de espessura das calotas polares, né, a quantidade de água doce que tem nos polos do planeta, na forma de gelo, o nível dos oceanos e a cobertura vegetal dos continentes, elas estão para nós numa relação de equilíbrio muito delicado no que concerne a manutenção das sociedades humanas e da vida humana, né? Por quê? Porque a gente é muito recente nessa escala de tempo geológico. O equilíbrio que a gente encontrou para existir nesse espaço geográfico, nesse ambiente, ele decorre dos últimos milhares de anos. Acontece que nos últimos 2 séculos nós temos feito grandes transformações na paisagem e na composição dos gases atmosféricos dessa paisagem. Então, nessa aula de hoje, eu vou propor que vocês assistam um documentário do YouTube que apresenta características da estrutura geológica do planeta. Eu não sei se vocês vão conseguir ver todo o documentário, mas eu vou gravar uma explicação do documentário em que eu vou comentar as partes que me interessam para a gente entender essa condição frágil da existência da sociedade humana, da civilização humana e da própria vida humana no planeta, para que vocês tenham uma dimensão do desafio que é, com a população que há hoje sobre o planeta, a população humana de quase 8 bilhões de pessoas, né, de nós não entrarmos num colapso civilizacional e, em que a própria espécie corra o risco de extinção, como acontece, né, com várias outras espécies ao longo da história do planeta. Então, esse conhecimento que a gente está falando aqui deve servir à construção de uma identidade pessoal de cada um de vocês como alunos, mas também de uma identidade coletiva, né, de uma coletividade, de uma comunidade humana, de uma cidadania que seja capaz de se autopreservar, né, e mudar esse rumo que a gente vai, que é um rumo de transformação do ambiente que causa a nossa própria degradação, né, como sociedade e como espécie. No momento atual, nosso modo de vida tem grandes características de carregar em si gestos de autodestruição. A gente tem feito com o ambiente algo que é autodestrutivo para nós mesmos. Então, isso decorre do uso que a gente faz da energia oriunda de combustíveis fósseis, e isso é altamente prejudicial para a manutenção da sociedade e da civilização. E é um desafio da geração de vocês, da geração dos filhos de vocês, porque vocês vão habitar esse espaço geográfico nas próximas décadas e séculos, né? Nossos descendentes vão estar aqui e nós temos essa responsabilidade com eles, ou seja, de não causar um colapso do ambiente que sustenta a existência da civilização da qual a gente é parte. Então, essa é a introdução do tema. Depois eu vou gravar o vídeo fazendo comentários, né? Vou fazer um react de um documentário sobre a estrutura geológica e da atmosfera da Terra, para que a gente possa responder as questões que eu postei aí no Google Sala de Aula. Então, eu vou parar a apresentação e em seguida eu vou estar postando o outro vídeo, então, com os comentários que eu quero fazer para que vocês possam responder as questões que eu postei lá. Bons estudos para todos e, então, até a próxima aula.